Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Café Literário, o programa aqui do Ensino Mais ou 2, em que nós conversamos sobre literatura. E o programa de hoje está bem especial, afinal nós temos a professora Isa Martins, mestra em literatura brasileira, com especialidade em Clarice Lispector. Logo, um bate-papo fundamental para quem deseja fazer o segundo exame de qualificação. E aqui na Casa Verde, é claro, ela é a nossa convidada e você é o nosso convidado. Vamos lá? Professora, seja bem-vinda. Professora Isa Martins, que é mestre em Clarice Lispector. Isso. E Clarice Lispector é uma coisa que aluno em sala de aula você fala assim, vamos estudar Clarice, é o texto da Clarice. Aí o aluno já começa a falar assim, tem arrepio, calafrio, começa a tremer, começa a querer se debater. Afinal, Clarice, de onde vem esse medo da Clarice? Bom, eu costumo dizer que quando se trata de Clarice Lispector, a pessoa ama ou odeia. É muito raro um aluno falar, eu gosto mais ou menos. Mas antes da gente entrar nessa questão, eu queria agradecer o convite, falar dessa iniciativa da UERJ, que é de trazer para o exame de qualificação e sua prova o texto literário, uma obra literária, e a contribuição do Café Literário, principalmente na seguinte questão. Importante, já que nas escolas a gente tem pouca prática de mediação de leitura de uma obra justamente com o discurso de que para preparar para o vestibular, a gente não tem tempo de ler literatura, né, e a obra completa, e acaba lendo fragmentos, e aí a UERJ vem e traz a obra completa, né, o conto, Guimarães, Clarice, João Cabral de Melo Neto, para que a gente possa fazer esse mergulho. E o Café Literário está trazendo a oportunidade de a gente falar um pouco mais das obras, não só no contexto sócio-histórico ou das suas características. Começar a falar de Clarice, eu diria que hoje a Clarice é uma escritora que não sai da rede social. E como é que é isso? Eu explico. Uma das pesquisas que eu fiz recentemente, exatamente para falar um pouquinho dela aqui no Café Literário, e descobri que há artigos que sinalizam que tem mais de 3.500.000 postagens sobre Clarice no dia, dizendo que é o texto dela, por dia. Isso é muito curioso, mas ao mesmo tempo a gente acaba tendo questões, brigas, discussões sobre aquele texto da Clarice, a autoajuda, mas a gente pelo menos precisa falar que permite uma discussão de quem é Clarice, o que é uma autoridade na literatura, e entender um pouquinho a Clarice por ela mesma. E nessa questão, já que a gente está falando, eu trouxe aqui, para a gente começar, o Correio Feminino, que traz textos da Clarice já voltada para esse público, onde ela tinha o pseudônimo de Teresa Quadros. E em tempos de rede social, muita selfie, vou trazer aqui um trechinho, porque o meu objetivo aqui hoje é principalmente convidar o estudante do ensino médio a conhecer o universo clariciano, a não entrar, aceitar esse convite para a literatura de uma forma mais profunda, mais humana, mais subjetiva, para além da característica daquele estilo literário ou época. Bom, como ser você mesma na fotografia, é um trechinho que eu trago aqui, onde ela vem dizendo como sair bem na foto. E aí eu coloco aqui o finalzinho, que dentre a maquiagem e a roupa que você escolhe ou não, e o cabelo, ela diz, relaxa o corpo e o rosto por um instante, e depois recomponha-se de novo. Evite tanto quanto puder uma expressão forçada. Se quer parecer alegre, lembre-se que é inútil rir com os lábios enquanto os olhos estão assustadíssimos. Mas se você pensar em alguma coisa alegre, os olhos também ficarão alegres. Tente pensar na pessoa a quem você gostaria de oferecer o retrato. Uma pessoa querida. Tente visualizá-la, lembrar-se de seu rosto. Esse é o primeiro contato aqui para falar um pouquinho de Clarice. E aí, para definir, eu trouxe aqui uma definição da própria Clarice, no livro Aprendendo a Viver, Imagens, e a definição que tem assim, parambólica. O que quer que queira dizer essa palavra? Parambólica que sou.
Não me posso resumir porque não se pode somar uma cadeira e duas maçãs. Eu sou uma cadeira e duas maçãs e não me somo. E aí, essas duas declarações que você acabou de ler sobre Clarice, é interessante porque eu vejo que o aluno, isso já acontece em Machado de Assis, também acontece com esses autores chamados clássicos. Eu percebo que o aluno ele cria, não sei se é uma questão acadêmica ou é uma questão fora da área acadêmica, mas o aluno ele tem um receio, porque ele diz que ele está lendo o texto da Clarice e ele não entende o que ela está dizendo. E ele muitas vezes não entende se é a personagem, se é a narradora. Isso tem a ver com fluxo de consciência, tem a ver com várias técnicas que ela utiliza. Mas você que é uma especialista em Clarice, dando essa definição dela, qual é o melhor caminho que o aluno pode trilhar para ler Clarice Lispector? Bom, se permitir o convite, se permitir o desassossego, que a Clarice, a literatura clariciana e outros escritores, claro, mas a gente está focando aqui, de entrar em contato com uma subjetividade que o estudante tem e que raramente é convocada na hora da aula, na sala de aula. A gente tem uma tradição de estudos das características das escolas literárias, mas a gente está perdendo a questão da mediação da leitura. Por quê? O que acontece? Na hora que eu leio Clarice, um fragmento de Clarice numa sala de aula, eu simplesmente acho que aquele recorte é a tradução dela. Mas quando a gente começa a fazer algumas relações, provocações do texto clariciano com a subjetividade do aluno e não com uma aula silenciadora, eu tenho uma aproximação com esse texto da Clarice e eu vou trazer alguns trechinhos aqui para a gente tentar fazer essa relação e essa aproximação um pouquinho maior. Correto. A UERJ, ela adotou o livro literário esse ano, 5 livros, 3 da mesma geração, segundo a área acadêmica, a área dos livros acadêmicos, que estão envolvidos em Guimarães Rosa, o nosso amigo João Cabral de Melo Neto e Clarice. Bem, a gente já viu um café literário, nós tivemos a oportunidade com a professora Débora discutir sobre Guimarães, a renovação e o caráter reacionário de Guimarães. Clarice, por que A Hora da Estrela? Haveria, por exemplo, Segundo a Paixão de H, você falar de repente sobre Água Viva, nós temos vários livros. A Hora da Estrela, posso dizer que é o livro mais importante dela ou não? É uma pergunta que eu estou até agora refletindo sobre. Eu escolhi, para trabalhar A Hora da Estrela na minha dissertação de mestrado, mas fiz um paralelo com várias outras obras. E, nesse sentido, difícil dizer que seja a mais importante enquanto alguém apaixonada pela Clarice, mas eu vou aqui fazer uma fala que a gente encontra muitos estudos sobre a polêmica da Hora da Estrela, dela ser um romance de resgate social. Alguns críticos literários defendem essa posição e de trazer uma nordestina para o centro dessa discussão. Mas tem outras questões também, além da Macabeia, além da questão social, se ela resgata ou não, que a gente precisa colocar, principalmente para alguém que não conhece ainda a obra da Clarice, que é como que ela acaba trabalhando a questão da linguagem, como que ela acaba trazendo o próprio narrador Rodrigo S.M. para o centro dessa discussão, que acaba permeando o social inicialmente, que tem a questão do nordestino, o nordestino já urbanizado, ele não está vindo na tradição regionalista e nacionalista, mas a Macabeia já cai nesse Rio de Janeiro, já sofre todas as questões, mas o Rodrigo S.M. também tem uma importância porque ele trata e fala muito do fazer literário, da linguagem, de como é que é isso, essa relação dele com o objeto de desejo, de escrita, essa relação de quem o inspira, que é a Macabeia. E nesse sentido, A Hora da Estrela ela acaba
redimensionando essa discussão entre o social e o existencial, se a Clarice contribuiu para as questões políticas, porque também tem essa polêmica, né, que ela foi acusada por alguns de ser uma escritora apolítica. E aí, nesse sentido, também eu trouxe aqui um trechinho para a gente discutir inicialmente, que onde ela define essa questão polêmica da Hora da Estrela e a relação dela com a política. Os meus livros não se preocupam muito com os fatos em si, porque para mim o importante não são os fatos em si, mas as repercussões dos fatos no indivíduo. Isso é o que realmente importa, é o que eu faço. E penso que sobre este aspecto eu também faço livros comprometidos com o homem e sua realidade, porque a realidade não é um fenômeno puramente externo. Correto. Ou seja, ela já anuncia essa questão muito crucial na obra dela, que tem a ver com a existência humana, na sua essência, no campo da psicologia. E muita gente, eu gosto de falar que nenhuma mulher pode deixar de ler Clarice. Eu costumo dizer isso, falo que a escrita dela é tão provocante, é tão incisiva que vale a pena você ficar atento. E aí eu falo de Macabeia, que é a personagem principal, e a riqueza de Macabeia, dentro daquela simplicidade, daquela rotina, daquela mediocridade, há uma riqueza de valores que o Roberto SM ele faz o tempo todo uma metalinguagem e vai criticando o discurso, a condução. Como é que a gente pode entender esse jogo entre o do Rodrigo SM, olhando para a Macabeia, querendo trazer essa Macabeia? Como é que você abordou isso e como você, de repente, pensa essa relação? Bom, aproveitando a sua fala, fazer aqui um paralelo com a questão das linguagens, que eu acho importante para o estudante, que muitos hoje em dia acessam vários sites e o filme que a gente tem, A Hora da Estrela. Acho importante a gente falar aqui nessa questão de que o filme não dá conta da leitura, isso é o senso comum, a gente sabe, mas no caso da Hora da Estrela ele não aborda essa discussão que você trouxe. Correto. Então o estudante ele pensa que só lendo os resumos da internet, ou que ele só vendo o filme, ele já vai ter dado conta das possíveis questões que a UERJ vai abordar, ele está deixando de fora um aspecto muito importante da obra, que é a relação da escrita do Rodrigo SM e com a Macabeia, como é esse objeto. Correto. Eu trouxe aqui para a gente poder discutir um pouquinho. Deixa eu só me localizar aqui, rapidinho. Que aí eu acho que já ajuda o estudante a partir da própria obra, né? Não só o que eu estou dizendo, ou como eu exatamente pensei. Vou trazer um trecho que fala da questão da escrita. Tudo no mundo começou como sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história havia a pré-história da pré-história e havia o nunca e havia o sim. Sempre houve. Não sei o que, mas sei que o universo jamais começou. Que ninguém se engane, só consigo a simplicidade através de muito trabalho. Enquanto eu tiver perguntas e não houver respostas, continuarei a escrever. Como começar pelo início se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-história já havia os monstros apocalípticos? Se esta história não existe, passará a existir. Pensar é um ato, sentir é um fato. Os dois sou eu que escrevo e estou escrevendo. Ou seja, essa fala aí, você pode depreender de colocações assim, porque é um fragmento muito citado, já caiu no Enem, sim, já caiu em outras provas. Essa passagem é uma passagem bem interessante, quer dizer, antes do início havia um início. A segunda é uma aprendizagem do livro dos prazeres, quase uma vírgula. Sim. Já é uma provocação dizendo que o que você está lendo é algo que teve um antes, mas que você agora está vendo depois. Essa técnica, ela se repete, Clarice? Sim, essa relação com o mundo, com o que já está no mundo,
com o que é você no mundo, a gente encontra o tempo todo na obra da Clarice, tanto na Hora da Estrela, como o subjetivo. Quando eu tenho uma personagem que, apesar dela ser de um lugar específico, trazendo uma história social, ela simplesmente, no próprio narrador, começa a despertar questões outras que vão além do seu dia a dia, que o seu cotidiano acaba despertando outras questões de como que eu escrevo. Todo mundo pode escrever, todo mundo pode ser inspiração para a escrita. Essa Macabeia, ela é o que na vida do Rodrigo SM? O Rodrigo SM é o que dentro dessa conjuntura social? E a leitura é o que dentro dessa conjuntura e a escrita também. Então, nesse sentido, esse trabalho, ele permeia quase toda a obra da Clarice. Ah, sim. E aí o aluno, normalmente, ele começa a ler e já fui parar em aula, o aluno perguntando: quem está falando aqui? É a personagem ou é a Rodrigo SM? Esse jogo que ela faz, seria uma coisa de espelho? O Rodrigo SM se vê na Macabeia, nas suas limitações, fraquezas? Ou é uma leitura torta que foge aí? Como é que você, no caso, trabalhou isso na sua tese aí? Olha, você apontou uma questão do Rodrigo SM que tem um trechinho que ele justamente permite que a gente discuta aqui, deixa eu só pegar aqui a página, onde essa questão, se é o espelho, se é a Macabeia, se não é, ele vem dizendo assim: sim, estou apaixonado por Macabeia, a minha querida Maca. Apaixonado pela sua feiura e o anonimato total, pois ela não é para ninguém. Apaixonado por seus pulmões frágeis, a magricela. Quisera eu tanto que ela abrisse a boca e dissesse: eu sou sozinha no mundo e não acredito em ninguém. Todos mentem, às vezes até na hora do amor. Eu não acho que um ser fale com outro, a verdade só me vem quando estou sozinha. Maca, porém, jamais disse frases, em primeiro lugar por ser parca de palavras. E acontece que não tinha consciência de si e não reclamava nada. Até pensava que era feliz. Justamente nessa questão do espelho que você colocou, tem o seguinte trechinho que complementa a ideia. Quanto a mim, só sou verdadeiro quando estou sozinho. Essa relação com a própria Macabeia, do Rodrigo SM, da própria Clarice, que algumas pessoas colocam, né, como tendo qual é o referencial, quem está falando, é o narrador, é o personagem, quando que eu me entendo, essa mistura dos dois, esse espaço não demarcado para o estudante realmente em alguns momentos, ele se confunde, mas ao mesmo tempo também problematiza questões da verossemelhança, do contexto em que cada um, inclusive social e existencial, que se o Rodrigo SM está num lugar de uma elite que escreve, em um dos trechos ele diz que se você for de uma classe social menos abastada, você não vai estar lendo bem a literatura, porque quem tem um pouco de fome não lê. Então, essa problematização que a gente percebe no livro pelas questões que o Rodrigo SM traz, e ao mesmo tempo com a Macabeia, que tem uma beleza, uma leveza que a maioria às vezes não percebe, justamente nessa leitura inicial, que é só o que ela não tem, e o discurso da falta, digamos assim. Correto. E aí a questão da construção da personagem, o perfil de herói da personagem, de uma heroína moderna, esse paradoxo da mulher que é a aparência frágil, mas que tem uma força, a força que faz com que o Rodrigo SM se sinta traído. Isso daí, como é que a gente pode trabalhar com essa questão do herói, a heroína da história, que não guarda, vamos dizer, uma heroína moderna, e que não guarda essa coisa do convencional? Isso também é uma coisa que a gente pode considerar, porque a gente estuda a questão do herói, a gente pensa no herói enquanto aquele que vai realizar fatos feitos e que vai ser um protagonista, que vai tomar a dianteira, vai tomar as rédeas. O Rodrigo SM tira as rédeas, bota as rédeas, ou a própria personagem
ela constrói uma personagem que não tem essa noção, não percebe essa postura de protagonista. Porque aí a gente tem vários bichos do protagonista, do herói, e como ele constrói a sua narrativa. Como que você enxerga essa questão da Macabé, essa fragilidade, mas essa força? E o momento da consagração dela, que é a hora da estrela. Sim. Essa fuga do estereótipo, né? De quem é a heroína. Ela não é uma mulher frágil, fisicamente frágil, excluída, que não tem a consciência de si mesma, mas que ao mesmo tempo provoca no leitor um incômodo de como e quando que ela vai se perceber enquanto mulher, enquanto ser humano que merece estar no centro. E essa discussão que ela é muito interessante. Por que a Macabeia, ela em geral traz pra gente incômodos que outros personagens até da Clarice traz? Porque você está ali numa expectativa de que ela vai romper o tempo todo com uma lógica social, com uma lógica existencial, e de que aparentemente a gente acha, nossa, como que ela pode não ter a noção da sua condição tão de à margem de tudo, mas ao mesmo tempo você vai sendo provocado a levar essa reflexão de quantas Macabeias tem no mundo. E isso o Rodrigo Assemi traz, né? Ele chega a chamar, a dizer que a Macabeia, ela é bíblica, porque ela existe há muito tempo, e ele usa até uma metáfora que a Macabeia é um capim. Ou seja, a gente está com tanta Macabeia na sociedade, nas nossas relações interpessoais, e às vezes não percebe isso. E essa provocação, a partir justamente de alguém que aparentemente está à margem, ninguém quer falar de uma pessoa assim. Quem vai colocar no centro da sua literatura, né? Não é tão frágil. Exatamente, a não ser que seja para criticar, e aí a gente tem a questão, a relação da leitura com o social, para criticar as políticas, para criticar o contexto, mas a Clarice traz para o centro se a gente não pode trazer essas mesmas pessoas para provocar o que a gente quer e o que a gente não quer para a vida, o que a gente quer e o que a gente não quer na literatura, no próprio fazer literário também. Uma questão, fluxo de consciência é uma expressão que aparece muito nos livros de literatura, que é uma técnica que não foi a Clarice que inventou, desde o século XIX se usa, mas a Clarice ela soube personalizar isso, ela soube utilizar isso com uma habilidade muito grande. E a hora da estrela você tem esse fluxo de consciência aparecendo. Como é que o aluno pode perceber essa forma de escrita, que parece uma forma de escrita um tanto automática, que você tem a dar uma certa rapidez e mostrar que as ideias se misturam? Em Hora da Estrela, como é que isso fica evidente para o aluno? A questão do fluxo de consciência, eu digo que é um ponto bem delicado, que às vezes até a gente, né, já se pega ali em que momento que tem, e aí a gente teoriza sobre o assunto, mas como é que vem essa inspiração, como é que vem esse fazer, como é que, como a Clarice diz às vezes em outro texto, assim, as palavras vão pululando para mim, e como que vai surgindo e eu vou colocando, vem o que for, sem burilar esse texto, sem trabalhar inicialmente, o que me vem, se permitir ter um texto literário, ter uma abordagem literária, que é o que vem de você, sem as arestas ou sem os cortes que geralmente a literatura, com aquele enredo tradicional, com aquela estrutura tradicional de começo, meio e fim, de o que eu posso, o que eu não posso falar com o meu leitor, qual é a profundidade que eu converso com ele, ou essa aqui sou eu, sem absolutamente nenhum corte. Essa sensação que o leitor tem, que às vezes se perde, ao mesmo tempo que você fica tentando buscar, afinal de contas, que momento é esse, também não só é perturbador, mas ao mesmo tempo um convite
que a gente às vezes faz esse paralelo com a epifania. É o momento da epifania, o momento da revelação, que a gente tem exatamente o você que a literatura traz, o ponto que tem de você, leitor, naquele encontro daquele momento, que é uma técnica que não é fácil, muitas pessoas buscam, e a Clarice consegue provocar e fazer uso disso de uma forma muito intensa, eu diria assim. E a Hora da Estrela, que ela tem aquele fim trágico, e o momento talvez que ela tenha se sentido mais feliz, e é justamente a hora que ela tem uma epifania, né? A epifania, a revelação que ocorre na história, acontece naquele final ali. E aí que ela se vê num momento de grandiosidade, que seria a hora da estrela. E aí, como é que esse fechamento do conto, dessa história, como é que isso é importante? Tanto é que é o título do livro. E até é paradoxal. Você pensa, a Hora da Estrela, você acompanha a vida inteira de uma personagem que é o último ponto a ser estrela de algo, de ter autonomia, de ser protagonista de alguma coisa. Está sempre aquela coisa secundária, está sempre à margem. E aí, mas o título é A Hora da Estrela, e essa referência retoma no final do livro. Essa questão aí da epifania, da revelação, esse momento que ela tem a revelação, ela tem a visão. Como é que você analisou isso? Como é que o aluno ele pode perceber isso? Sem dar os detalhes do final do livro, que a gente quer que as pessoas se entreguem nessa leitura, eu trouxe um trechinho para que a sua fala, para essa questão da epifania, da revelação, desse momento, esse preparatório para o grande finale, né? Dessa Hora da Estrela, para que eles possam ter uma noção de como se prepara. E aí o trechinho mas ela está já na cartomante, né? Já contextualizando que ela já está lá nesse momento. Mas Macabeiazinha, que vida horrível a sua, diz a cartomante. Que meu amigo Jesus tenha dó de você, filhinha, mas que horror! Macabeia empalideceu. Nunca lhe ocorrera que sua vida fora tão ruim. Madame acertou tudo sobre seu passado. Até lhe disse que ela mal conhecia pai e mãe e que fora criada por uma parente muito madrasta má. Macabeia tem grandes notícias para você, falou depois do momento de leitura de cartas. Preste atenção, minha flor, porque é da maior importância o que vou lhe dizer. É coisa muito séria e muito alegre. Sua vida vai mudar completamente. E digo mais, vai mudar a partir do momento que você sair da minha casa. Macabeia nunca tinha tido coragem de ter esperança. Mas agora, ouvi a madama como se ouvisse uma trombeta vinda dos céus, enquanto suportava uma forte taquicardia. Bom, a gente não vai entrar aqui no que acontece depois, mas de nunca ter tido sequer coragem de ter esperança. Do outro revelar para você o quanto a sua vida ela é limitada, pequena, medíocre, ou na verdade que essa sua vida revela o outro, o que não deveria ser, o que não precisaria ser. Então esse momento em que a Macabeia descobre, tem esperança e percebe a partir do outro, e que ela é agora a estrela dessa narrativa, onde ela traz para o seu leitor, onde ela traz para a literatura essa heroína que foge desse padrão, mas que até o último momento era justamente essa não consciência que o Rodrigo Assemi vem trazendo ao longo de todo, que desperta na Macabeia no final e em muitos leitores também a consciência de si e do outro no mundo. Pô, bacana. Nosso papo está muito bom, mas infelizmente nós temos, nosso tempo é limitado. Eu acho que o aluno já tem assim, alguns caminhos, algumas trilhas a seguir. E eu acho que a pergunta que falta é o que poderia mais o aluno que deseja ler A Hora da Estrela
qual o caminho, então, qual o roteiro que você sugere para que ele tenha uma leitura não tranquila, mas ele tenha um norte a seguir? O que você aconselharia? Tá. Então, se a gente for pensar a obra como um roteiro de leitura, né, alguns aspectos importantes que a gente precisa sempre ter em mente. A relação com a linguagem, a questão da metalinguagem, que é pouco abordado, né, em geral, e com a questão do fazer da escrita, a questão poética, quais são os limites entre inspiração, quem pode ser inspiração, a Macabeia também não só como sendo alguém à margem da sociedade, mas alguém que é preciso falar sobre, principalmente em tempos de tantos silenciamentos, né, que a gente tem questões também de macropolítica, como que essa personagem ainda se mantém tão atual, como que ela desperta reflexões não só políticas, literárias e também humanas. A questão do espaço, que espaço é esse, né, em que se acontece, as questões existenciais que perpassam tanto o Rodrigo S.M. quanto o próprio Olímpico, né, que é o namorado, e a Macabeia também, que aparentemente traz para a gente ela traz uma não consciência mostrada por ele, a questão da epifania, a revelação. A gente precisa também entender essa contribuição da Clarice para esse momento. E para quem, né, já tiver lido a obra ou que ainda vai ler a obra, eu também deixo uma provocação condutora para o estudante, que em algum momento, né, em que momento da sua vida, se é que houve, você se reconhece como uma Macabeia? Seja na sua vida escolar, na sua vida no seu trabalho, na sua questão familiar ou de amizades. É um fio condutor para a gente começar a ter o livro e as questões principais, existenciais, literárias e também de características que vão perpassando a obra. Poxa, muito obrigado pela sua colaboração, pela sua contribuição. Eu acredito que os alunos que estão assistindo aqui foram provocados, foram tocados, porque são muitos assuntos, muitos temas. Eu acho que não cabe uma leitura rápida e muitas vezes uma leitura superficial. O filme que já existe é uma leitura do livro, mas não é uma interpretação, então você não se apoia no livro, porque ele não será suficiente para poder, como disse, abarcar a obra. Então, fica o convite, a provocação desse café literário sobre Clarice Lispector. Perca o medo e encare. Você de repente será seduzido em algum momento por ela, como a professora Isa foi. Então, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer estar aqui com mais um café literário na Casa Verde, que é o nosso ponto de encontro, que é a livraria, que é ao mesmo tempo uma cafeteria e que sempre um papo literário rola por aqui. Muito obrigado pela presença. Até a próxima.